Oi, galera, eu sou a professora Séfora Cavalcante, professora de língua portuguesa, tá? Sejam bem-vindos ao IAP Curso Online, tá? Vamos trabalhar hoje, tá, com questões que remetem aí especificamente à organizadora Comperv, tá? Isso aí vocês vão utilizar para diversos fins, se vocês quiserem, façam bom uso, tá, de todas essas aulas, façam bom uso de tudo aquilo que vai ser dito para vocês aqui. Vou trabalhar com vocês dentro de uma caracterização de provas, tá? As provas passadas, provas anteriores, para que nós aqui possamos mostrar para vocês o máximo de informações conforme os editais. Se vocês já são experientes nessa área, que creio que sim, vocês vão perceber que toda a relação que existe de editais, uma sequência injuntiva, que diz como você deve proceder, todas essas caracterizações, elas vão, na verdade, desenvolver características semelhantes, né? Os editais, eles são semelhantes, tanto para vagas residuais, quanto para concursos públicos, que a Compev aí tem com a responsabilidade realizar. Então, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Certo? Vamos trabalhar com uma prova, tá? Essa caracterização de prova aqui, o que vocês mais devem atentar é para nível de questões. Vamos trabalhar com a parte de texto, vocês vão ver que existe uma caracterização muito importante para a parte de texto, saber diferenciar o que é interpretação textual de compreensão textual. Vocês vão ver as questões de modos e tipos, tá, de discursos alheios, que é uma característica muito comum da Compev, não é comum em outras organizadoras. Tendem muito a perguntar a mim assim, Séfora, qual é uma outra organizadora que seja semelhante à Compev? Só tem uma, a própria Compev. Quer se dar bem nas provas, façam provas anteriores. Vocês têm de se familiarizar com a linguagem da Compev. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a linguagem da Compev ela é bem mais voltada para o aspecto linguístico. Você não tem questões de certo e errado. Por exemplo, trabalhar com concordância, regência, crase, está lá no seu edital. Porém, não se trabalha com questões de certo e errado. Marque alternativa em que a concordância está adequada conforme a norma culta. Não existe isso. Existe a identificação da explicação para aquela questão. Eles retiram tudo do texto, são questões contextualizadas, tá? Então, eles vão retirar todas as informações do texto, não tem informações de fora, em que você marque alternativas, tá, corretas, quanto ao uso da crase, por exemplo. Pelo contrário, eles vão trabalhar quanto à explicação do uso da crase, ou seja, vocês têm de saber muito bem o uso adequado da gramática, não com tantos detalhes, mas algumas questões elas são extremamente importantes e marcantes. Por exemplo, tem algumas questões que eu queria que vocês prestassem atenção comigo, que remetem ao seguinte, ó, que se caracteriza muito. Sabe, quando você trabalha com texto? Bom, texto, você tem em média 70% da prova. A parte gramatical, que são os aspectos linguísticos aqui, aspecto da gramática, corresponde mais ou menos a 30%, tá? Mais ou menos. Dentro dessa relação de texto, o que mais vocês vão aqui desenvolver na relação textual é a parte de interpretação e a caracterização que vocês vão ver também remete aqui, ó, vou colocar em forma esquemática, tá? Para ficar legal, para vocês visualizarem aí. A interpretação, o aspecto de... Aí, o que eu tenho aqui de saber em relação a essa coisa. Interpretar é a mesma coisa que compreender, nem pensar. A aula a qual vocês estão assistindo agora, ela não pode ser interpretada. A aula a qual vocês assistem tem de ser compreendida. O aspecto é de compreensão, certo? Então, dentro desse aspecto de compreensão textual, o que é que você vai analisar? Tudo aquilo que está dentro do texto. Ou seja, você avalia o que está aqui. Ah, se Séfora está com o cabelo para cima, é porque ela não penteou o cabelo, acordou agora, assanhou demais, ou seja lá o que for. Bom, isso é uma informação que não importa para cá. Ah, está usando preto porque a blusa branca está suja ou porque ela perdeu... Não sei o que é que você vai pensar. São caracterizações que, fora do contexto, não estão aqui, não são importantes para complementar esse conteúdo. Então, dentro dessa caracterização, o que é mais importante é, por exemplo, o que você tem aqui de iluminação, o jogo de luz, o aspecto tecnológico, o que está sendo investido aqui para vocês, né? Destas aulas online, vocês estão vendo que há um investimento, que o uso da tecnologia, não é aquela aula no cantinho, de parede, né? Com a câmera que é ruim, com a luz também que é opaca, o que deixa a imagem turva. Então, a imagem com qualidade, ou seja, eu sei que eu estou investindo em tecnologia para você. Então, dentro dessas questões, você começa, na verdade, a avaliar aquilo que você vê, isso é compreender. A interpretação, você vai sair do texto. A interpretação, você vai levar em consideração um aspecto subjetivo, o que nós chamamos de subentendidos. Então, preste atenção aqui. Sempre que se trabalha com a interpretação, você vai associar ao aspecto de subentendido, tá? Por que serve com subentendido? Porque isso aqui é um aspecto subjetivo. Eu tenho de saber que quem faz o texto, quem
elabora as questões e você, quem vai fazer a prova, são 3 pessoas completamente diferentes. Certo? E eu que estou aqui sou a 4ª pessoa diferente. Por quê? Porque eu vou fazer uma análise sobre aquilo que eu já tenho mais facilidade, quero passar isso para que você entenda o processo de quem escreveu o texto e de quem elaborou a questão. Entende? Então, o processo ele é mais explicativo da minha parte. Para vocês vai ser o aspecto de compreender, ou seja, daquilo que vocês vão ler aqui tem de ser compreendido. Interpretar vocês não vão. Por quê? Porque eu não vou trabalhar com subjetividade, eu vou usar uma linguagem direta, objetiva e ali, fechada. Então, olha só. Dentro do aspecto de interpretação, vocês vão trabalhar com o que é subentendido. Você diz, o que é que isso significa? O aspecto que ele é subjetivo, que é pessoal. Então, eu não vou levar em consideração, por exemplo, eu não concordei com o que o cara escreveu. Isso não importa. Isso não importa. A relação de interpretação, ela vai exigir de você uma outra capacidade, que é o quê? Além do texto. Todo aspecto de interpretação, as informações, elas vão além do texto. E o que é que isso significa? Que eu não vou trabalhar com afirmações, eu vou trabalhar com alternativas em que vão envolver o que é mais adequado. Certo? Se é aquilo que é mais adequado, eu vou eliminar as questões que são menos certas. Aí, olha só o que é que acontece. Certo? Sempre que eu estou fazendo a prova, acompanha aqui na tela comigo só para mostrar as alternativas. Passa de conta. Você está fazendo a primeira questão, tá? E aí, o que é que tendenciosamente acontece? Faz isso aqui, ó. Isso é para eu eliminei 2 alternativas. Fiz isso aqui na primeira, fiz isso aqui na segunda, tá? Fiquei com 2. Eu sempre marco a errada. Não é que você marque a errada, é porque olha só o que é que acontece. Tendenciosamente, a informação, por exemplo, que está aqui é aquilo que você acha que é. Sendo que a informação seguinte pode ter mais informações que você não sabe, mas o seu concorrente sabe. Então, para você, essa informação estava aqui, e para ele tinha mais informações. Então, ele absorveu mais informações do que você. Você ficou até aqui. Então, para você, o correto é essa. Mas aí você, quando vai olhar na alternativa correta, recebeu o gabarito, a alternativa correta, por exemplo, seria a letra D. E aí você diz assim, poxa, eu nunca marcaria a letra D. Porque aquilo que está sendo dito além do que você não sabe, corresponde, na verdade, àquilo que o seu concorrente sabe. E aí o que é que acontece? Você considera errado. E, na verdade, é o que é mais certo. Isso eu estou falando dentro de um recurso de interpretação textual. Em compreensão, ela é diferente. Porque na compreensão, presta atenção na tela de novo. Na parte de compreensão, quando ele diz, por exemplo, de acordo com o texto, toda essa análise aqui, que é de acordo com o texto, eu vou me voltar só para o texto. Então, todas as informações que estão lá no texto, eu vou prestar atenção. Então, olha só o que é que ele diz. De todas as informações, eu vou eliminar. Eu eliminei 1, eliminei 2. Vou ficar com 2 de novo. Eu vou até mudar aqui para não ficar na mesma coisa, né? Vou eliminar 2 alternativas aqui. Eliminei essa, tá? Letra C e letra D, nem pensar. Fico com 2. Eu vou ter uma informação que está correta e a outra que não está. Isso aí é fato. Por quê? Compreensão textual. Tem uma informação que não condiz com o texto. Ele pode usar um sinônimo diferente, ele pode usar uma palavra que é, na verdade, um homônimo, ou usar uma palavra, por exemplo, que é um parônimo, e aí, pela questão de semelhança de som, você achar que é. Vai de encontro e ir ao encontro. Muitas das vezes o candidato erra por não saber o significado. Então, atentem muito para essas questões, que é muito importante vocês saberem disso, tá? Então, olha só, vou voltar para cá. Certo? Então, de interpretação, o que é que tipicamente eu vou encontrar nos comandos de questões? Sabe o que é que vocês vão encontrar? Isso aqui, ó. O que se pode inferir, aquilo que se pode deduzir, tá? Isso aqui é o que se trabalha de interpretação. Então, a relação de interpretação, você trabalha com subentendidos, sendo que esse subentendido, ele, na verdade, tem que se caracterizar como um só. Eu posso ter 4 alternativas parecidas, mas uma vai estar mais adequada, certo? Aí vem para cá. E o aspecto de compreensão, o que é que vai desenvolver, então? No aspecto de compreensão, eu não vou trabalhar com subentendido. O que é que você vai trabalhar? Com aquilo que eu chamo de pressuposto. O pressuposto, neste caso aqui, eu vou ter uma palavra-chave, eu vou ter uma palavra que eu chamo de marcador linguístico, que vai fazer com que eu capte as informações daquele texto. Olha, Cefra, essas ações elas foram menos, ou digamos assim, essas leis foram menos usadas este ano. Ou seja, nos anos anteriores elas foram utilizadas, mas este ano menos. Não significa que eu não use mais. Olha, Cefra, mas essas leis agora não se usam tanto. Ou seja, em outras épocas, outrora já se usava.
Então, não é que não se use mais. Em outros tempos se usava. Então, essa relação que você tem de fazer. Isso é uma relação de pressuposto. Quando você diz que essa é a nova lei que foi criada, essa nova lei abarca... Quando eu digo que essa nova lei é porque havia uma outra. É a palavra que está lá, a palavra-chave, nova. Então, esse marcador linguístico é o que vai caracterizar o meu pressuposto. No subentendido, eu não tenho. O subentendido, eu não vou trabalhar com aspectos de marca linguística, ou seja, uma palavra que vai condizer com informações. São, na verdade, aspectos meus. Eu posso ter uma imagem, Filipinho pode estar aqui com outra imagem, você que está em casa tem outra pessoa tem outra, e assim vai. Tá? Então, dentro dessas caracterizações, o que mais vocês precisam saber e associar aqui, compreensão textual difere sim de interpretação textual. A interpretação é a informação que está além do texto. Eu tenho que ter o texto base, lógico. Você tem um texto aqui na tela, ó. Acompanhe aqui comigo, nesse texto. Lembrar é essencial de Márcia Tiburi, certo? Quando você vai ler esse texto aqui, você vai perceber que há uma relação, sim, de marca pessoal, lógico, mas com conhecimento, sim, com algumas palavras que, porventura, você possa desconhecer, que existe uma questão mais específica, lógico. Mas dentro dessas caracterizações, você trabalhar aqui com um aspecto de interpretação e de compreensão, isso vai diferir nas questões. A primeira questão, por exemplo, que você tem, que é de acordo com o texto, a chave para se viver bem está relacionada a quê? De acordo com o texto. Se eu tenho uma relação aqui que é de acordo com o texto, então é conforme o texto, certo? Então é conforme o texto. Então, descaracterizou isso aqui, fechou essa relação principal, o que é que você vai encontrar mais? Isso aqui, ó. Se eu tenho uma relação de pressuposto, se eu tenho uma caracterização aqui de pressuposto que não é uma marca pessoal, é porque eu tenho um marcador linguístico, tá? Essa informação da compreensão, ela está presa no texto. Aquilo que na interpretação ia além, aqui está presa ao texto. Ah, Sérgio, eu não concordei não com a autora. Ah, eu acho esse pensamento muito assim. Olha, esse pensamento é muito desse jeito. Ah, eu não gosto desse tipo de pensamento. O problema é todo seu. Você tem que levar em consideração apenas, única e exclusivamente, aquilo que o comando da questão diz para você. Então, segue-se o comando de uma questão. Não vai seguir sua cabeça, tá? Então, lembre, quem escreveu, quem elaborou as questões e você que vai fazer a prova são 3 pessoas diferentes. Eu tenho que concatenar. As minhas ideias têm que coadunarem, por exemplo, pelo menos com aquele que elaborou a questão, não com quem fez o texto. Certo? O texto é análise, pode ser aí qualquer um, não importa, desde uma letra de canção até o que você tem aí em textos publicados com os quais você nunca tenha tido acesso, ou nunca tenha aí visto. Então, dentro dessa relação, tem de ser assim. Então, para nós começarmos aqui essa análise, pensando nessa parte de interpretação e também nessa relação aqui de compreensão textual, aprende. Interpretação textual está relacionada a subentendido, compreensão textual, pressuposto, tá? A interpretação, ela vai trabalhar com o que eu chamo de juízo de valor. Sabe por quê? Porque aqui, ó, onde há esse aspecto de compreensão textual, o que se tem é juízo de fato. Ou seja, aqui no juízo de fato é aquilo que eu afirmo. Aqui no juízo de valor é aquilo que eu posso afirmar, mas você também, outra pessoa também. Então, é essa a relação que nós temos de ter, tá? Na relação de interpretação, você tende a marcar a que é mais adequada. Você não marcou a errada, é porque você marcou aquela que você só sabia até ali. Mas aí tem outras pessoas que leram mais, que conhecem mais e conseguem abrir, digamos assim, o pensamento para outras questões. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, nessa sequência de texto também, além desse aspecto aqui de interpretação e de compreensão, uma outra relação que é muito importante. Vocês vão trabalhar aí com um tipo de sequências textuais. Isso aí são características comuns da prova da Compev, tá? Qual é a forma mais fácil, Cefra, de eu absorver todas as informações que estejam relacionadas à Compev quanto a conteúdo, quanto ao edital? Faça provas, faça questões da Compev. Tem alguma organizadora parecida? Tem, a Compev. Só. Eu só posso fazer da Compev. Por quê? Porque eu tenho que me familiarizar com a linguagem. À medida que eu vou lendo, à medida que eu vou aí fazendo questões, fazendo provas, vocês vão ver que essas questões elas vão se repetindo. Eles vão trabalhando com a mesma linha de raciocínio. Trabalha com a interpretação, vem com compreensão, depois vem a parte de modalizadores de discurso. Aí vem com a questão que envolve aí a análise de discurso, os tipos de discursos, discursos alheios, que vocês vão ver que são questões marcadas. Hoje trabalha-se muito com o aspecto de semântica, quando envolve as questões relacionadas a homônimos, mas também com o aspecto de hiperônimo, de hipônimo. Aí você diz, eu não aprendi isso ainda. É por isso que você está aqui.
Tá ok? Então, vamos lá. Olha aqui nesse texto pequenininho que vocês têm. Nós não vamos ler o texto inteiro, tá bom? Isso aqui, vocês vão ler. O que for mais importante eu vou ler com vocês, lógico, tá? Até para que nós aqui possamos apreender o que esse texto diz. Mas existem algumas informações importantes. Primeira coisa que eu faço, Zé, para ler o texto, né? Não. Primeira coisa que você faz é ir lá no finalzinho do texto e prestar atenção numa coisa, ó. Isso aqui. O que nós caracterizamos e chamamos, tá, de suporte textual. Esse suporte textual vai lhe dar algumas pistas quanto àquilo que vai remeter aí à elaboração do texto. Você tem um texto que é da página de Márcia Tiburi, tá? Então, quando você tem essa página de Márcia Tiburi, eu tenho que prestar atenção muito, né? Nas relações aqui eu tenho textos, de uma forma geral, tenho aqui a parte de lembrar, uma palavra-chave específica, e o acesso da Compef, que foi dia 30 de agosto de 2016, certo? Você diz assim, certo, não tem nenhuma informação quanto à questão de gênero. Não, não tem nenhuma informação quanto à questão de gênero. Então, o que é importante eu saber? Que dentro dessas caracterizações aqui, trabalhar com suporte textual, que não informa a questão do gênero, eu tenho de saber algumas caracterizações de sequência textual, que se chama de tipologia. Olha só para você ter uma ideia, aqui, na questão do número 4, a respeito desse texto, tem assim, ó, verifica-se a presença de, você está vendo aqui? Injunção e narração, narração e argumentação, argumentação e descrição. Eu tenho de saber disso aqui. Quer dizer, Cefra, que nesse texto eu tenho duas sequências textuais? Tenho, duas sequências textuais. E aí ele não vai dizer que a primeira é a mais importante, a segunda é mais, a que abarca mais. Não, tendenciosamente vai ter uma que vai se sobrepor, lógico, porque existe o que nós chamamos de intenção comunicativa. Essa expressão que eu estou dizendo para você, intenção comunicativa, é uma das palavras-chave da prova da Compef. Qual é a intenção comunicativa do autor? Provocar, explicar, afirmar, ratificar, retificar. Eu tenho que saber dessas informações. Então, é a leitura do texto que vai me dizer isso, certo? Além dessas questões, nesse aspecto que você tem de sequências textuais, ele trabalha aqui nessa questão 4 muito específico com a parte de verbos. O que vai ser caracterizado muito nessa relação, tá? Pela utilização de alguns termos. Por exemplo, verbos do pretérito imperfeito, a questão do presente do indicativo, as questões relacionadas aqui ao pretérito, ao modo subjuntivo. Então, assim, não se preocupa tanto com isso, que existem algumas caracterizações que são, obviamente, mais específicas, mas outras vocês vão tirar de letra pela elaboração da própria questão, tá? E aí depois vem uma parte de pontuação, que é muitíssimo importante, essa questão marcada na prova da Compef. Sempre vai se trabalhar com pontuação, quanto ao uso da vírgula. Eles estão trabalhando muito nessas provas agora, com a ideia de relação de pontuação, o que é facultativo, o que é obrigatório. Por exemplo, numa questão como essa daqui, tá? Vem aqui na tela comigo, olha só. Numa questão como essa, nessa frase, a fungibilidade, a capacidade de trocar é universal. Ele marcaria, por exemplo, aqui, ó, esta vírgula, tá? Aqui e esta. Colocaria númerozinhos, ó, número 1 e número 2, certo? Aqui. E pediria para você justificar, tá? Por exemplo, quanto à questão específica dessas vírgulas, obrigatório, obrigatória, facultativo, facultativa, facultativo e obrigatório, você teria de caracterizar. É o que eles estão fazendo tipicamente. Sendo que nessa frase aqui eu nem preciso ler o texto, mas olha só o que é que ele diz. A fungibilidade, a capacidade de trocar é universal. Essa informação que vocês estão vendo aqui, ó, a capacidade de trocar, certo? É uma caracterização específica da fungibilidade. Ou seja, Cefra, aqui é uma informação a mais sobre fungibilidade, porque os termos essenciais da oração nós chamamos de sujeito e predicado. O sujeito aqui é a fungibilidade, o predicado é universal. O predicado é onde está o verbo, tá? É muito típico na gramática você lê isso e dizer quais são os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. O sujeito não é tão essencial assim não, porque existem casos em que não há sujeito na oração, chamada oração sem sujeito. O que de fato é essencial é o predicado, que é onde está o verbo. Então, dentro dessas caracterizações, a fungibilidade é universal, você diz, beleza. Mas se eu quiser dizer o que é a fungibilidade, a capacidade de trocar, ela é universal, essa informação aqui, ela tem de estar entre vírgulas, porque nós tratamos isso aqui de um aposto. Então, o aposto é uma função gramatical, uma função sintática, que obrigatoriamente eu tenho de usar a vírgula. Cefra, se eu tiver de usar obrigatoriamente a vírgula, então, neste caso aqui, o que é que eu tenho de saber? Que a vírgula primeira, ela é obrigatória e a segunda também. Não há caso de facultativo. Mas aí tem uma caracterização importante, ó, uma questão legal. Cefra, eu poderia, porventura, eliminar essas duas vírgulas aqui. Elimina essas duas vírgulas, tá?
e substituir essas duas vírgulas por dois travessões? Poderia. O que é que isso iria caracterizar? Mais ênfase. Continuaria sendo um aposto, mas eu daria mais ênfase. Isso é muito típico em meio ao texto. Certo? Se eu não quisesse fazer isso aqui e quisesse simplesmente substituir essas duas vírgulas por dois parênteses, eu poderia? Poderia, mas não é muito comum, porque tende muito a se trabalhar com a questão de vírgulas ou de travessões com informações que eu queira dar importância. A ideia da vírgula ela é muito voltada, por exemplo, quando eu quero colocar uma sigla, quando eu vou trabalhar com porcentagem, vou colocar a data, um ano, alguma coisa específica assim. Não para a ideia de um aposto ou para a ideia de um termo extremamente explicativo, tá? Então, por exemplo, nessa questão aqui, quando você vai trabalhar com a parte de pontuação, é uma análise extremamente voltada para o uso da gramática. Eu tenho que saber análise de sintática e uma análise semântica. Isso é importantíssimo, tá? Vou voltar para fazer essa questão com vocês. Aí ele diz aqui, ó, no que se refere aos modos de citação do discurso alheio. Isso aqui pode ter certeza que vai estar na sua prova. Seja em vagas residuais, seja para o concurso que vai ser lançado agora pela Compev, isso não importa. Não importa. Sempre vai se trabalhar com essa caracterização. Sabe o que é essa ideia aqui do discurso alheio? Vocês vão marcar aí, porque quando nós estivermos fazendo, vocês vão ver a importância disso, tá? Falando em discurso alheio, você vai falar daqueles dois que são mais comuns, quando você fala, por exemplo, de discurso direto e discurso indireto, ok? Isso aí é o que é mais comum nos textos. O que é que vai ser acrescido aí para vocês? Isso aqui, ó. A ideia de discurso segundo e ilha textual. Só vai saber fazer essa questão se você souber do conceito desses termos. Não adianta, quem está caindo de paraquedas numa prova como essa, que vai fazer uma prova com você agora, tá? Você diz assim, isso é uma ampla concorrência, pelo amor de Deus, muita gente. Olha, são muitas pessoas que vão concorrer comigo. Eu tenho de ser o diferencial. O que é ser o diferencial? Sair na frente é você saber como se caracteriza a prova da Compev. Pronto, já tirou de letra. Tem algumas coisas que você precisa saber mais do que os outros e não conta para ninguém. É aqui em off, só nós, viu? Só aqui. É A e B, tá? Não conta para ninguém. Fica espalhando isso para ninguém, não. Ah, eu vou divulgar, pegar esse vídeo assim. Ai, amiga, olha que legal, veja aqui esse vídeo e tal, da aula do IAP, como ficou bacana. Não faz isso. Não faz. Primeiro que não é um processo legal. Segundo, porque isso é uma responsabilidade sua. É algo que você está, obviamente, investindo em você. Quando você quiser dizer a informação, falar de forma aberta, conversar com a pessoa, beleza, quiser ter uma dúvida, mas não divulga. Por quê? Porque isso pode ser o diferencial para você na hora de uma prova. Porque, olha só, o discurso segundo e a ilha textual, elas vão se caracterizar por elementos que não são muito comuns nós dizermos. Mas é comum nós lermos, mas só não identificamos. Mas isso aqui é uma das questões marcadas, isso você pode ter certeza, tá? Outra questão que nós vamos ver aqui, tá? Lá vai riscando tudo. Outra questão que vocês vão ver que é muito comum, tá? Muito, é essa questão aqui específica do elemento que. Esses elementos que aqui que vão aparecer no texto, saber, por exemplo, se eles são de classes gramaticais semelhantes, se são de classes gramaticais distintas, se remete aí à questão de orações subordinadas, se são orações coordenadas, tudo isso aí vocês têm de saber, tá? Essa é uma questão massa para se fazer aqui, nós vamos trabalhar com isso. Depois, aquilo que eu estava falando para vocês, só comentei, né? Uma relação que você tem aqui de semântica, essa questão 8 é uma questão de semântica, eu tenho de prestar atenção nisso. Você disse, o que é essa relação de semântica? Olha, ele vai trabalhar com essas duas palavrinhas aqui, ó. Homem aqui, ó. Homem e animal, certo? O que é que ele quer nessa análise? No primeiro período do trecho, as palavras 1 e 2 destacadas estabelecem uma relação. Aí olha os nomes que tem. Hiperonímica, hiponímica, sinonímica e antonímica. Aí você disse, você ouviu falar em sinônimo e antônimo. Pronto, já é o principal. Você sabendo que sinônimo, né, quando ele diz aqui, em que duas palavras se equivalem, isso aqui está correto. Antonímica, em que as duas palavras se opõem, isso aqui também está correto. Mas quando isso com homem, com animal. Ah, sabe, mas homem pode ser sinônimo de animal. Tem certeza? Quando você diz, por exemplo, Declaração Universal dos Direitos do Homem, você diz a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Não, né? Então, não é a relação de sinônimo, tá? Esses dois aqui já estariam fora. O que é que eu vou pensar a respeito? Da relação hiperonímica e de hiponímica. Aí eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver que essa relação que você tem aqui de hiponímica, a ideia dessas terminações, se identificam e se classificam muito comuns, tá? Uma outra relação que vocês vão ver aqui também, pronto. Uma outra relação que vocês vão ver aqui também, tá? É aqui no elemento linguístico 3, quando ele vai trabalhar nesse trechinho, a palavra isso.
se ele tem uma relação que é anafórica, se é catafórica. Isso aí é muitíssimo importante. E a questão número 10, que se der tempo a gente vai até o final, mas vamos ver quantas questões nós vamos conseguir fazer. Essas daqui eu sei que eu vou conseguir fazer, porque são bem dinâmicas, são bem legais. E aí ele diz, ó, o texto apresenta predominantemente, se é um registro informal, se é linguagem conotativa, registro formal de novo, ou a linguagem denotativa. Então, são essas as caracterizações que vocês vão ver aqui em relação à prova.